professor e professora que está querendo passar no concurso ou ainda se preparando para um seletivo. O que vocês acham de hoje darmos uma olhadinha básica em sintaxe? Isso mesmo, a pronúncia não é sintaxe, é sintaxe. E olhem só, sintaxe é a parte da gramática que estuda os termos da oração. Então vou te dar uma dica importante agora de como ler o enunciado. Se lá estiver, analise a palavra em destaque e destacar uma palavrinha no texto. Analise a palavra, é morfologia. Está perguntando se a palavra sublinhada é substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral. Agora, se lá no enunciado estiver escrito, analise o termo em destaque. Se for o termo, vai ser análise sintática. Está perguntando se aquilo que está sublinhado é um sujeito, um predicado, um objeto direto, um objeto indireto, um agente da passiva. Entenderam a diferença? Palavra, morfologia. Termo, sintaxe. E a sintaxe tem 3 tipos de termos que eu preciso saber. Os termos essenciais, os termos integrantes, termos integrantes e os termos acessórios. Termos acessórios. O que é essencial na sua vida? O essencial é aquilo que não pode faltar. Na minha é o ar, é a comida, é o sono. Isso não pode faltar. Mas o que seria essencial numa oração? O sujeito e o predicado. Sujeito, o ser sobre o qual eu estou dando uma informação. Se eu digo, o canetão caiu, o que caiu? O canetão. É o ser sobre o qual eu estou dando uma informação. Caiu é a informação dada sobre o sujeito. Então vem a ser o quê? O meu predicado. Recapitulando. Sujeito, ser sobre o qual eu dou uma informação. Predicado, toda a informação dada sobre o sujeito. Tá, prof. Eliana, mas se por acaso me perguntarem o que é mais importante, o sujeito ou o predicado? Sem sombra de dúvidas, o predicado. Porque existe oração sem sujeito, mas não existe oração sem predicado. E agora, o que seriam os termos integrantes? São aqueles que se integram à oração. Às vezes se integram aos verbos. São termos integrantes da oração. Dê uma olhada na tela. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. O objeto direto vai ser a resposta de um verbo transitivo direto, aquele que não precisa de preposição. O objeto indireto é a resposta de um verbo transitivo indireto, aquele para o qual eu vou usar uma preposição. O complemento nominal vai completar o sentido de um nome. E o agente da passiva vai ajudar o sujeito a sofrer ação verbal. Mas tudo isso eu vou trabalhar com vocês detalhadamente. Hoje eu vou me ater somente ao sujeito e nem ao predicado. O predicado vai ficar para outra aula. E agora falta especificar para vocês o que seriam os termos acessórios. O que é acessório na vida de uma mulher? Um brinco, né? Uma pulseira, alguma coisa no cabelo. Isso enfeita a mulher. E na oração não é diferente. Os termos acessórios enfeitam a oração, mas se eu tirar da oração, ainda assim a frase continua com sentido. Nós vamos considerar termos acessórios: o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Nós vamos ter também um termo chamado de independente, que é o vocativo. Mas isso também é assunto para outra aula. Vamos agora para o sujeito, ser sobre o qual eu dou uma informação. Na tela, temos 3 tipos de sujeito. O sujeito simples, formado por um só núcleo. O sujeito composto, formado por 2 ou mais núcleos. E o sujeito indeterminado, que não pode se presumir do que se trata. E aí nós vamos ter 2 tipos de sujeito indeterminado.
Ô Eliana, e o sujeito oculto? Ah, o sujeito oculto recebeu essa designação lá na década de 90, mas na verdade ele é um simples desinencial. E aí vamos dar uma olhadinha então o sujeito simples, que é aquele formado por um só núcleo. Se eu digo assim, algo perturba aquela mulher. Para que encontremos o sujeito, eu preciso fazer a pergunta antes do verbo. O que perturba aquela mulher? Algo. Eliana, mas algo não seria um indeterminado? Isso sempre cai nos concursos. Algo, na verdade, é um pronome indefinido. Mas o fato de ser um pronome indefinido não o torna um sujeito indeterminado. Por quê? Porque tem um núcleo e é, na verdade, um sujeito simples. Então, muita atenção. Algo, alguém, ninguém, algum, nenhum. Sujeito simples. Apesar de ser um pronome indefinido, isso não o torna indeterminado. Essa é uma dica boa, hein? Caveirinha, vamos pôr uma caveirinha. Isso aqui precisa lembrar. Perigo! Não esqueça na hora da prova. Pronome indefinido jamais será um sujeito indeterminado. Outra coisa importante de se saber é que às vezes o verbo flexionado nos indica o ser sobre o qual eu estou dando a informação. Olhem só. Falaremos com o coordenador. Com o coordenador. Quem falará com o coordenador? Nós. Mas esse nós não está explícito na frase. Então tudo isso aqui vai ser o quê? Predicado. E o meu sujeito, que é nós, eu vou dizer que é um sujeito simples, porque apresenta um núcleo, mas é um simples desinencial. O que é um desinencial, professor e professora? É aquele cuja desinência, cuja terminação do verbo me diz de quem se trata. Entendido? Além disso, nós podemos ter pronomes do caso reto. Nós faremos a prova. Quem fará a prova? Nós. Aí tá fácil. Eliana explica a matéria nova. Quem explica a matéria nova? Eliana. Mas ele também pode aparecer lá no final da oração. Caiu esses dias no concurso o poema de Cecília Meirelles. És precária e veloz felicidade. O que é precária e veloz? A felicidade. Estava lá no finalzinho da oração, mas é sujeito simples. Entendido? Agora, o que seria um sujeito composto? Formado por dois ou mais núcleos, quer estes núcleos apareçam no início ou no final da oração. Se eu digo Antônio e Pedro foram aprovados. Quem foi aprovado? Estão falando mentalmente comigo. Antônio e Pedro, sujeito composto. Mas eu poderia dizer, foram aprovados Antônio e Pedro. O fato de aparecer no final continua sendo sujeito composto. Alguns gramáticos que vão dizer que é um sujeito composto, posposto ao verbo. Mas isso você não precisa saber. Basta identificar que tem mais de um núcleo. E agora vamos finalizar a nossa aula falando do indeterminado, que tem dois casos. Primeiro caso, verbo na terceira pessoa do singular. Verbo na terceira pessoa do singular, mais se. Ou verbo na terceira pessoa do plural. Verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito antes ou depois. De olho na tela. Olhem só. Precisa-se de secretária. Quem precisa de secretária? Não sabemos. A frase toda é predicado. Por quê? O verbo está na terceira do singular, precisa, acompanhado de se.
O nome deste ser é índice de indeterminação do sujeito. Então, de novo, terceira do singular mais C dá sujeito indeterminado. Mas poderia aparecer assim: assaltaram o banco. Opa! Quem assaltou o banco? Não aparece sujeito nem antes e nem depois do verbo. Eu não consigo determinar de quem se trata. É o segundo caso de sujeito indeterminado. Mas agora prestem atenção numa dica importante. Se aparecer, olhem só, vende-se casa, sujeito indeterminado. Vendem-se casas. Eu posso mudar a ordem dessa oração, porque essa oração está na voz passiva. Casas são vendidas. Neste caso, casas é o meu sujeito simples. Como assim, Eliana? Terceira do plural mais C. O C se chama partícula apassivadora. Significa que nesta frase o sujeito está sofrendo a ação verbal. Memorizaram? Terceira do singular mais C, sujeito indeterminado. Terceira do plural mais C, o sujeito é a primeira coisa que aparecer depois. Eliana, e pode acontecer de ter oração sem sujeito? Ah, pode! E tem até uma musiquinha. Haver igual existir, fazer indicando o tempo, verbos que expressem fenômenos da natureza. Nestes três casos, a oração não tem sujeito. Há flores no jardim, não temos sujeito. Faz um frio terrível naquela região, não temos sujeito. E choveu muito ontem à noite. Não me digam que o sujeito é a chuva, porque não tem sujeito. Bom, pessoal, estamos terminando aqui uma aulinha básica de sujeito. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande para você, meu professor, minha professora. Estudem bastante. Se gostaram, deem um like. A prof estará aqui na próxima semana. Beijo grande. Fui.